Eu já sei que esse vídeo vai dar choro, mas não adianta tentar negar a realidade. Olha, saiu agora no Globo News, Trump diz que vai conversar com Lula e que o presidente é um negociador duro, mas honesto. Para quem duvida, tá o vídeo aí. I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest one, and I know the crooked one. O governo da China defendeu o Brasil, pediu a retirada imediata das tarifas e citou organizações internacionais. Agora o Trump confirmou e disse que vai conversar com Lula. Um episódio bastante parecido com o que aconteceu hoje no Canadá. Ele anunciou tarifas de 35% para eles e depois disse que já está em negociação, o pessoal lá ficou de boa, tá quase tudo resolvido. Só que pelo jeito ninguém avisou o Robocop sem capacete, porque uma hora antes ele soltou um dos piores vídeos que eu vi esse ano, dos vídeos mais vergonhosos. Parece que ele não tá por dentro das notícias. E quando alguém tá se afundando porque fala demais, nunca interrompa. Deixa falar que é melhor. Como é do seu conhecimento, não haverá tarifa alguma se o Brasil ou empresas em seu território decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para aprovar rapidamente tais investimentos, profissionalmente e de forma rotineira, ou seja, em questão de semanas. Aqui ele dá um tapa com luva de pelica, né, falando o seguinte: o Brasil é mais complicado para você investir. Ele está fazendo um convite aqui aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, né, do Lula, e por causa principalmente do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. E isso... Ele está falando de tirar a mão de obra do Brasil e colocar nos Estados Unidos. É o seu emprego que está em jogo, cara. É levar a produção das empresas brasileiras para os Estados Unidos. Parece, para mim, uma peça publicitária do governo americano. Daí, realmente faz muito sentido, porque os Estados Unidos é mais fácil do ponto de vista tributário, né, tem mais benefícios, você exporta para praticamente, né, o mundo inteiro, você vai ter acordos de livre comércio com vários países do mundo, com vários blocos do mundo, então realmente é um convite tentador. Então esse tapa com luva de pelica aqui no Brasil, que não se preocupa atualmente em se desburocratizar, em reduzir tributo, muito pelo contrário, né? Volta aquele ambientalismo xiita da Marina da Silva, voltam os tributos que o Haddad, com permissão do Lula, imposto para aumentar para você. E, inclusive, fica a pergunta, né? Se o governo Lula está falando que imposto é bom, por que ele está reclamando agora, né? De pagar só 50%? Porque ainda está desfavorável. Cara, é um bom argumento, né, cara? É um bom argumento. E ainda fala isso daqui, ó. Que imposto é bom, por que ele está reclamando agora, né? De pagar só 50%? Porque ainda está desfavorável essa balança tributária aqui para os Estados Unidos. Nem a direita concordou com isso daqui porque está muito descarado. É uma propaganda para outro país. Olha, agora que a gente conseguiu tarifa de 50% em cima dos empresários brasileiros, que tal trazer a produção de vocês aqui para os Estados Unidos? Disse um deputado eleito por São Paulo. E tudo começou a dar errado depois desse post do Eduardo, que para mim é um dos grandes erros políticos que alguém cometeu nas redes sociais. Ele escreveu: coloquem seu agradecimento ao Trump, marcando o presidente dos Estados Unidos, e para todo mundo agradecer porque ele taxou o Brasil, taxou os empresários. E a nova manchete da CNN diz que aliados admitem desgaste e bolsonaristas detectaram irritação do agronegócio com esse presidente e temem isolamento. O Zema é esperto, ele percebeu que fizeram uma cagada sem tamanho e soltou esse vídeo. A taxação imposta pelo presidente Trump a produtos brasileiros é uma medida errada e injusta. Ela precisa sim ser revista, porque penaliza todos os brasileiros. Gente que votou contra e a favor do Lula. Empresas que investem no Brasil e que nada tem a ver com disputas políticas e ideológicas. Defender a liberdade não pode significar atacar quem trabalha e produz no Brasil. Olha, o Tarcísio se reuniu com encarregados de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, com um representante do governo americano, pediu para derrubar a tarifa. Claro, isso não agradou a família Bolsonaro, menos ainda o Eduardo, na verdade ele que ficou puto da vida. E encontro de Tarcísio com representante dos Estados Unidos causa revolta no clã Bolsonaro, diz reportagem do Globo. E a direita não pode se dar o luxo de perder popularidade. A situação não é muito boa. Olha, uma manifestação convocada depois de um mês de campanha para o domingo, com Malafaia, Nicolas, todo mundo fazendo post todos os dias, vídeo do Bolsonaro divulgando, deu 12 mil pessoas. Esse aqui foi o resultado.
além de impulsionamento de vídeos em rede social, que a gente está descobrindo agora, que aconteceu no Facebook, Instagram, tudo isso para nada. E enquanto do outro lado, a esquerda ontem chamou uma manifestação em cima da hora, sem o Lula convocar. E esse foi o resultado. Chamaram em cima da hora, numa quinta-feira, quase 16 mil pessoas, de forma espontânea. Por esses vídeos aqui, eu acho que nem dá para comparar, né? Mas a direita quer comparar ainda. Continua perdendo popularidade, tá? Vocês estão bem. Vocês estão muito bem para perder popularidade, cara. E o Metrópolis fez uma comparação bem simples dos atos e a gente vê uma grande diferença de público, né? Bom, acho que dá para perceber uma enorme diferença de público nas duas manifestações. O pessoal falou que o Lula tinha que fazer um pronunciamento em rede nacional. Eu entendo isso, acho que até seria interessante. Só que teve uma outra estratégia adotada. Primeiro ele foi na Record, uma das maiores do país, e depois na Globo, que é a maior. No Jornal Nacional, a Globo sendo uma empresa brasileira, é claro, que vai ficar do lado do Brasil. A decisão do presidente dos Estados Unidos de interferir em ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal Brasileiro por meio de uma chantagem tarifária teve Esse é o termo, chantagem tarifária. repercussão no mundo inteiro. E nós vamos abrir essa edição do Jornal Nacional exatamente com o tratamento que a imprensa internacional deu ao anúncio de Donald Trump de que taxaria em 50% os produtos brasileiros de exportação. Segundo Trump, uma represália ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe e também por causa de ações no STF sobre gigantes americanos das redes sociais. O New York Times afirma que Brasil e Estados Unidos parecem ter aberto uma guerra comercial repentina. Diz ainda que essa disputa tem potencial para grandes repercussões econômicas e políticas, especialmente no Brasil, e que Trump tenta... Esse é o maior jornal dos Estados Unidos, tá? Esse é o principal. E eles chamaram o Prêmio Nobel de Economia, que é um americano, que disse que o Trump está errado. E os Estados Unidos têm a perder com essa história. Usar as tarifas para intervir num julgamento criminal em país estrangeiro. O Washington Post avalia que o anúncio de Trump marca uma forte escalada na disputa diplomática sobre o processo movido contra Jair Bolsonaro por seu suposto papel em uma conspiração para manter o poder após a derrota eleitoral em 2022. Esse é um dos maiores diários, um dos mais tradicionais dos Estados Unidos. O jornal americano lembra que, ao entrevistar Jair Bolsonaro em abril, o ex-presidente disse que aguardava uma declaração de Trump sobre o julgamento dele. A reportagem também diz que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro havia viajado para os Estados Unidos para tentar conseguir apoio para o pai, aparentemente sem resultado. Na França, o jornal Le Monde afirma que foram meses de ameaça e que Trump usa taxas alfandegárias para apoiar Jair Bolsonaro. O espanhol El País... Esse aqui merece até uma atenção especial. Diz que Trump lançou seu ataque mais brutal contra o Brasil e que a má notícia para os americanos é que o aumento das tarifas pode impactar seus cafés da manhã e lanches. Lula deu uma entrevista depois, engraçado que chamaram a Adélio Ortiz, a mulher que deu uma bíblia pro Bolsonaro. Eu não entendi muito bem isso não, mas eu achei que o Lula conseguiu se expressar muito bem, principalmente falar com o povo. Ele foi muito simples na fala e conseguiu, na minha avaliação, chegar até o povão. Mas pelo menos um dos trechos principais, mais importantes, está aqui. Olha, primeiro é importante levar em conta que algumas coisas que um ser humano e um governo não podem admitir. É a ingerência de um país na soberania de outro. E mais grave, a intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. É inaceitável. E essa é a parte final que ele deixou para falar o que mais queria, provavelmente. Se tivesse um Capitólio aqui e o Bolsonaro tivesse feito o que fez o Trump nos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. Porque a lei aqui no Brasil é para todos, de verdade. Doa a quem doer. Pessoal, obrigada, só lembrando, deixa um clique no like, isso vai divulgar o vídeo, vai fazer toda a diferença. Confere se ainda está inscrito. Para encerrar, eu vou colocar um trecho de uma entrevista que o Lula deu para outra emissora que, para mim, foi o melhor trecho de entrevista disparado. O filho do Bolsonaro estava lá, instigando. Defende meu pai é inocente. O pai dele é covarde, que tentou dar um golpe e correu.